E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, queria te convidar para toda quarta-feira a gente faz uma transmissão ao vivo, onde eu falo sobre temas como esse e tiro dúvidas de mães e pais sobre educação dos filhos. Um beijo, te vejo lá. Vamos falar sobre técnicas de estudo e como que você, mãe, você, pai, pode ajudar o seu filho a passar de ano se ele não tiver de recuperação, se for para ir para a segunda fase do vestibular, para que ele passe na segunda fase do vestibular, se você quiser aprender técnicas de estudo para o seu filho aprender de verdade para sempre. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque alguns alunos, na verdade apareceram final de ano, né? Aparecem vários casos de última hora e essa semana apareceram vários casos que parecem que estão só com o método de estudo errado. E aí eu queria falar sobre isso hoje com vocês. Bom, vamos lá. Vou começar. Uma dica para os seus filhos. Já foi comprovado neurocientificamente que uma das coisas que mais funciona para a memória é o seu filho forçar a memória. Então, fazer resumo depende muito de como que ele está fazendo o resumo. Se o seu filho fizer um resumo com um livro de um lado, cadê aqui, ó? Tô com meu livro de um lado e meu papel em branco do outro. Deixa eu pegar o papel em branco assim vai ficar bonito. Meu papel em branco do outro. E ele só olha um e escreve no outro ali o que ele acha mais importante, muito difícil dessa informação ficar na memória dele, tá? O que vai funcionar para fazer um resumo, e eu falo sobre o resumo perfeito aqui para os meus alunos, é que ele tente fazer o resumo antes de começar a estudar, para ele ver o que realmente está na cabeça dele já. Então, quando ele faz o resumo antes de começar a estudar de fato, ele consegue ver o que ele tem na cabeça, depois ele volta para o caderno dele, para o livro, para a matéria que ele está estudando, lê de novo e vê quais partes faltam para ele colocar naquele resumo dele. Também outra coisa que assim, você pode repetir várias e várias vezes a leitura. Inclusive, essa semana eu tive um aluno que o problema dele era exatamente esse. Ele só fazia a leitura. Quando a gente perguntava para ele, ele respondia muito bem ali os conteúdos, ele até sabia falar, mas na hora de escrever ele travava. E era engraçado porque quando a gente perguntava ele sabia falar, mas na hora de escrever ele travava. E era simplesmente falta de prática de conseguir acalmar a mente dele para ele conseguir escrever na velocidade que o raciocínio fizesse sentido, porque ele pensava muito rápido, ele conseguia falar muito rápido com as palavras, mas na hora de escrever ele começava a escrever e ele esquecia o raciocínio dele. Então é importante que eles treinem a parte escrita, uma vez que a prova vai ser escrita. Obviamente, se a prova for uma prova oral, ele precisa treinar a parte oral. Assim como, não sei se você já fez um exame, por exemplo, TOEFL, IELTS, enfim, são exames de proficiência na língua, eles avaliam a sua escrita, a sua interpretação de texto e a sua fala, né? Fazer exercício é essencial para tudo, né? Essas matérias parecem mais fáceis, mas na verdade, se ele fizer exercício de escrever uma resposta de história bem escrita, ele reler, ele tentar tirar as partes que não precisavam, colocar partes que faltavam, ele vai começar a aprender muito bem a escrever respostas completas. Então, acho que se você... Bom, talvez o ano já tenha acabado aí para vocês, espero que sim. Se não acabou, é o momento aí de você testar que eles façam mais exercícios. Tá? Eu vou começar aqui um pouco sobre a linha de raciocínio que eu ia falar, primeiro sobre recuperação. Então, se o seu filho tiver de recuperação, eu tenho um aviso muito importante. Não teste muitas coisas novas agora. Agora não é o momento de experimentar coisas novas. A gente precisa apagar o incêndio e ir para o final do ano tirar férias. Então, se o seu filho está de recuperação, tenta entender e fazer com que ele faça mais exercícios, porque são os exercícios que vão ser cobrados na prova. Agora, se o seu filho está indo para a segunda fase do vestibular, também fazer exercícios é super importante, porque, e principalmente exercícios da prova de segunda fase que ele vai fazer. Por exemplo, se ele passou na Unesp, vamos fazer exercício de segunda fase de Unesp, que é diferente da segunda fase da USP ou da FUVEST, né? Que é diferente da segunda fase da Unicamp. Por sinal, a prova da Unicamp eles têm segundas fases comentadas, revisões comentadas, respostas comentadas na internet, você consegue achar pelos revisores, mesmo pelos corretores, o que ajuda você a entender o que um corretor olha quando ele olha uma questão de segunda fase. Então, se seu filho está na segunda fase do vestibular, sugiro muito ver essas questões comentadas. E aí, falando um pouquinho sobre estudar para aprender de verdade, né? Para a gente conseguir aprender de verdade, eu preciso falar muita coisa para vocês antes, porque a gente precisa primeiro entender o que é memória, como essas memórias são formadas e o que é e qual que é a diferença entre compreender, entender e de fato se apropriar de um conteúdo. A diferença entre compreender, então eu compreendi o português que o professor falou, aprender, ou seja, eu sou apto a fazer aquilo ali, ou entender de fato. Eu vou fazer um exemplo com, por exemplo,
eu tenho cozinhado bastante, né? Só que eu não aprendi, eu não entendi como que é a cozinha ainda, né? Então eu vou lá, vejo os caras no YouTube fazendo, eu compreendo o português muitas vezes, às vezes eu não compreendo algumas palavras, que eles usam termos técnicos da cozinha, que não são naturais pra mim, eu tenho que pesquisar aqueles termos técnicos, e depois eu vou tentar fazer o que eles me mandaram eu fazer. Semana passada a gente fez um quibe, ficou bom, faltou um pouquinho de sal, mas... Como que eu sei que falta um pouquinho de sal? Agora eu tô entendendo um pouco mais de quibe, mas eu não entendo sobre cozinha. Então a diferença entre compreender, aprender e de fato entender um conteúdo. Então essa diferença é muito importante. Para que você aprenda no longo prazo de verdade, você precisa passar por um processo que é longo. Não é nos 45 do segundo tempo que você vai aprender, né? Mas a gente tá falando aqui para ensinar as pessoas a não ficarem no final do ano. Então, voltando aqui, né, a diferença entre compreender, aprender e de fato entender o conteúdo. Para que a gente possa passar por esse processo todo, é importante entender como é que funciona a nossa mente e a formação das nossas memórias. Então, a gente tem neurocientificamente, todos os nossos pensamentos passam por um processamento da nossa parte límbica, que é a parte que coordena respiração, pulmão, batimento cardíaco, tudo que a gente não pensa para fazer. Depois, a segunda parte do nosso cérebro, a nossa parte emocional, que é a maior parte do nosso cérebro. E é por isso que os cientistas afirmam, e a gente consegue, depois de muita análise e muita psicologia, perceber, maior parte das nossas decisões são tomadas emocionalmente primeiro e depois a gente justifica racionalmente. Então, como a última... Eu vou desenhar aqui. Pera aí que eu vou desenhar. Vou ver se vocês conseguem. Eu prefiro com lousa, mas eu vou tentar aqui, tá? Imagina que isso aqui é um cérebro, tá? Faz sentido? Mas imagina que isso aqui é um cérebro, depois a gente faz. A menor parte do nosso cérebro é a parte onde entram as nossas terminações nervosas. É a parte que toma conta aqui do... que eu tô respirando, que o meu coração tá batendo, que eu tô atento pra se tem uma ameaça, se alguma coisa ficar quente demais, eu vou ter algum reflexo. É essa parte que toma conta ali. A segunda parte do nosso cérebro, que é a parte emocional, ela é a maior parte do nosso cérebro e ela toma conta de quase tudo. Isso é uma simplificação, tá, gente? Não é real, assim, né? Como vocês podem ver, isso aqui não é um cérebro exatamente. Mas a segunda parte, que é a parte que está bem rosa aqui, é a maior parte do nosso cérebro. Você concorda que para eu chegar na parte azul, que é a parte racional, eu preciso passar pela parte rosa, que é a parte emocional? E é por isso que a gente precisa entender muito sobre as emoções e muito sobre as emoções dos nossos alunos ou nossas próprias emoções, das emoções dos nossos filhos, para a gente conseguir ter uma comunicação que faça que a gente consiga formar memórias racionais, né, se a gente quiser ter memórias de longo prazo. Então, quando se eu tô com meu filho e ele tá indo mal na escola, não adianta eu ir lá brigar com ele na escola e explicar logo em seguida o que ele tinha que fazer. Porque eu acabei de brigar com ele, eu ameacei as emoções dele. Se eu brigar com ele agora, não vai funcionar. Isso faz parte pra gente ter empatia. É um dos pilares aqui da pílula educacional, a empatia, é se colocar no lugar do aluno. Então não adianta a gente querer fugir desse processo. Eu vou fazer um paralelo que eu aprendi no livro O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina Bryson, onde como se nosso cérebro fosse uma casa com vários andares. O primeiro andar seria a nossa casa de máquinas ali, o segundo andar é a parte emocional e o terceiro andar é a parte onde a gente guarda as memórias racionais ali, as fórmulas, a coisa da matemática ou as histórias, enfim. Quando tá rolando uma briga no segundo andar, eu não consigo passar pro terceiro andar. Então, imagina isso, quando a gente tá com essa parte emocional travada, não dá pra gente aprender nada. Sei lá, se algum ente querido faleceu recentemente, e sei lá, se eu tô chateado porque minha namorada terminou comigo, né? Você não vai... Isso não aconteceu, tá? Larissa não terminou comigo, né? Mas... se minha namorada terminou comigo, eu fico muito chateado, né? Eu não vou conseguir prestar atenção em outra coisa, né? Ou às vezes eu tô muito ansioso, sei lá, eu tenho uma viagem que é amanhã. Não sei se, né, já aconteceu isso com você no seu trabalho, mas cara, você não produz quase nada, né? É muito difícil produzir alguma coisa. Então, entender as emoções é uma parte muito importante para a gente conseguir aprender para o longo prazo, né? E de fato entender conteúdos. Uma vez que você entendeu essa parte de como que funciona a nossa memória, a gente pode falar aí sim de técnicas. Então, para você ir estudar, o primeiro passo é você saber por que você está estudando. Porque aí a gente vai atrelar uma emoção positiva àquele aprendizado. Sei lá, se eu estou estudando porque eu quero aprender, eu estou estudando cozinha agora porque eu quero cozinhar bem, quero comer bem em casa. Eu estou muito motivado para isso. Agora, se eu estou fazendo isso porque alguém me obrigou,
eu não quero. Então a minha emoção é uma emoção negativa, de obrigação, de ataque, de falta de autonomia. Tudo isso vai me motivar a não querer estudar. E aí eu convido os pais e professores a pensarem quanto que vocês estão dando autonomia para essas crianças, para elas de fato estudarem o que elas querem. E não só para que elas estudem o que elas querem. Quando eu falo isso, o pessoal acha que acha que cada um vai estudar o que quer e é isso. E não é isso. A gente precisa ajudar eles a mostrar como que aquilo é importante para eles naquele momento. E essa é outra parte importante, porque o nosso córtex pré-frontal, que é a parte aqui da frente do cérebro, responsável pela tomada de decisão e por entender tempo, ela só termina de ser formada entre os 25 e 28 anos. Então não adianta eu querer explicar para um adolescente que, a Bhaskara vai ser importante para ele mais para frente. Apesar de todo mundo falar que não usa, que nunca mais usou. Você não vai fazer engenharia, você não vai usar mesmo, é bem difícil. Mas te ensina raciocínio lógico, te ensina a separar um problema grande em vários pequenos, te ensina várias coisas que às vezes você não tem tanta noção hoje. Mas como é que eu vou dar essa noção de futuro para essas crianças e para esses adolescentes se eles não entendem o que é futuro? Eles não entendem fisiologicamente, biologicamente eles não entendem. Então eu preciso trazer e me colocar no lugar do aluno ou do lugar do meu filho, entender como é que estão as emoções dele aqui, porque essa é a parte mais importante, para aí usar minha criatividade e trazer aquilo para o dia a dia dele. E às vezes eu não vou achar um link no dia a dia dele e vou simplesmente fazer uma aposta, por exemplo. E não precisa apostar nada muito grande. Às vezes eu aposto umas canetinhas coloridas que eles gostam muito. Eu gosto muito porque eu aprendi a usar cores para estudar. E essa é uma outra parte de técnicas de estudo que a gente vai falar, né? Como que você organiza com cores os seus estudos. Então você pode ter a sua legenda de cores, mas eu vou falar já já. Aposta coisas pequenas. Uma bala, um chiclete. É isso, você precisa entender isso para falar, por exemplo, então, filho, estuda isso aqui que de noite a gente, ou sei lá, ele quer ir no cinema, ele quer ir numa festa. Então tá bom, termina de estudar tudo isso até tal dia e tal hora que aí você vai poder ir na festa. Então a gente começa a colocar metas e ele começa a entender que o esforço que ele faz tem uma recompensa. Porque na verdade é isso, né? É esforço versus resultado. Eu vou fazer outro gráfico aqui, peraí, que eu vou fazer um gráfico bonito pra vocês sobre esforço e resultado. Porque é justamente isso que eles têm dificuldade de entender. Então eu vou falar aqui em azul, eu já vou mostrar pra vocês. Esforço. Toda vez que a gente vai começar alguma coisa, o nosso esforço, ele é muito grande. Não tá tão bonito, tá, gente? Mas vamos lá. Nosso esforço no começo, ele é muito grande. Quando você vai aprender a andar, quando você vai aprender a cozinhar, quando você vai aprender matemática, física, química, o esforço inicial é muito grande. Com o tempo, aquilo ali começa a ficar mais fácil, né? Por exemplo, se eu perguntar pra você agora 2 vezes 2, você vai saber responder muito fácil. Se eu perguntar isso pra uma criança de 2ª série, nem todas talvez vão conseguir saber responder assim de cara, né? Já conheci adolescentes que não tinham uma tabuada de cor, né? Então, no começo, o esforço é muito grande. Com o tempo, conforme você vai usando aquilo, o esforço começa ficando menor, ele vai diminuindo. Então, hoje, eu consigo falar a tabuada até o 13 de cor sem ter que pensar muito. Agora, o resultado, como é que fica, né, nessa história? O resultado, ele sempre começa um resultado muito baixo, depois ele cresce, né? Então, aqui, dá pra ver o rosa? Acho que dá. Ó, o resultado, no começo, o esforço é muito grande e o resultado é muito baixo. Depois de um tempo, quando você vai treinando e se esforçando, você vai se esforçando usando aquilo ali, né? Chega uma hora que cruza e aí você tem um resultado maior do que o seu esforço. O Jung classificava os nossos níveis de consciência como, primeiro, você é sempre inconsciente e incompetente. Ou seja, você nem sabe que você não sabe fazer alguma coisa. Você não tá nem aqui, você não tá nem tentando se esforçar mais. Depois você passa para o nível de consciente incompetente, que é quando você percebe que você não sabe alguma coisa. Tipo, eu que percebi que não sei cozinhar. Aí você passa por uma hora, você começa a praticar e se esforçar e se aprimorar daquele conteúdo, entender como é que aquilo funciona, seja matemática, física, química, esportes, né, tudo. E aí você vai passando por um nível, até o nível onde essa parte aqui cruza, que é quando você vira um consciente competente. Ou seja, você consegue fazer aquilo ali e você consegue ter resultado, você sabe o que está fazendo. E o ápice, que é quando você dominou, de fato entendeu alguma coisa, é quando você passou, onde o seu resultado é muito grande e seu esforço é muito baixo, que é o que o Jung chamava de competente inconsciente. Por exemplo, não sei, se você dirige, fazer uma baliza sem ter que se preocupar, ou trocar de marcha, por exemplo, né? Não sei se você tem um carro manual, mas no começo todo mundo sofre muito ali. Depois começa a ficar mais fácil, tá? Então são esses os estágios que você precisa entender. E pra gente falar de técnicas de estudo e aprender
para a vida, para que aquilo se forme e seja de fato um conhecimento seu ou do seu filho, a gente precisa falar sobre se pode usar cores. Eu não usava cores até 2013, 14. Eu aprendi a usar cores com o Ricardo Moura Rocha, que foi meu sócio aqui na Piva. O Ricardo me ensinou a usar cores e minha vida ficou muito mais fácil depois que eu comecei a usar cores. E eu percebi que a minha memória era muito visual. Então, se o seu filho não usa cores, estimule-o a usar cores quando puder. Tenta criar uma legenda, então sempre que for título, você vai usar uma cor. Sempre que for alguma coisa importante, você vai usar outra. Então você pode usar as cores para te ajudar. Já vi alunos que davam aula para os seus bichos de pelúcia e funcionava muito bem. Eu já vi também gente que ia para a aula, não anotava nada e logo depois da aula passava tudo que aprendeu no caderno. E a neurociência já explica que quando a gente força a nossa memória, a gente reforça as sinapses e é aí que a gente forma a memória. Então, no momento que esse aluno viu a aula, prestou atenção e aí depois ele tentou escrever aquilo com as próprias palavras, ele acabou de dar uma super reforçada na sinapse depois que ela aconteceu. Então ele mostra pro cérebro que aquela informação é uma informação importante, que você não só ouviu, interpretou e compreendeu, como que você tentou aprender e transcrever nas suas próprias palavras. Vai ser quase um exercício, só que você depois vai fazer os exercícios, e aí você vai ver o que de fato ficou na sua memória ou não. Independente da sua forma de estudar, fazer exercícios é o que mais vai te ajudar a saber se você aprendeu ou não. Então por isso que eu sugiro, para quem tá na reta final aí, estudar fazendo exercícios. É isso, gente. Obrigado, um beijo e até a próxima.